Você deve sim fazer planos, você deve sim se programar, você deve sim se planejar, mas não esqueça de uma coisa: com quem você deve dividir esses planos é sempre com Deus. E a gente não divide. Lá em Provérbios 19:21 está escrito assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente pode planejar, a gente pode programar, a gente pode sonhar, e sonhe bem alto. Mas o que vai prevalecer são os planos de Deus. Por isso que a gente perde um tempo colocando a nossa energia em algo que a gente tem certeza que é pra gente. E aí, depois de anos, a gente se dá conta que nunca foi pra gente. Aí a gente se frustra, a gente cria um rancor, uma mágoa, e isso se transforma em uma doença. Nunca esqueçam disso, e também isso é bíblico. A gente tem que cuidar as nossas emoções, porque tudo que a gente não resolve, toda aquela frustração que a gente sente por algo que a gente não conseguiu realizar, se acumula na nossa vida, se acumula na nossa alma e se transforma em uma doença. Então, muito cuidado o que está aí no seu coração, o que você alimenta através da sua alma. Por isso a conexão com Deus, por isso a gente dividir os nossos planos com Ele. Quando você sonha, você imagina, você quer muito aquilo, você se imagina naquela situação, divida com Ele. Compartilhe com Ele. E Ele vai direcionar. Alguma coisa Ele vai direcionar para que você entenda. Não é para você isso. Ou você vai ter todas as possibilidades do mundo para entender. É isso mesmo, você entendeu essa mensagem, siga em frente, porque você está no caminho certo. Então, obedecer é aceitar muitas renúncias, e isso mexe com o quê? Com o nosso ego, com a nossa vaidade, com as aparências. Quando a gente precisa renunciar para ter um caminho novo, para renovar aqui o nosso mês de setembro, a gente não quer renunciar. Porque como que o outro vai me enxergar se eu precisar abrir mão disso? Se eu precisar deixar para trás algumas pessoas? O que as pessoas vão pensar? Que eu estou me separando de novo? Que eu estou reconstruindo a minha vida de novo? Que eu estou endividada de novo? Que eu estou deprimida? Como que eu vou assumir isso? Então as pessoas preferem ser rebeldes com elas mesmas do que obedecer o que Deus tem para a nossa vida. A história de Davi não era para fazer parte dessa história aqui. Porque Saul foi desobediente a Deus. Porque Saul, em algum momento, ele achou que ele era tão autossuficiente, que ele tinha tanto poder, que ele tinha tanta sabedoria, que ele não precisava mais de Deus. Então ele começou a agir e a fazer a vida dele, as escolhas dele, a comandar o exército dele por conta própria. Ele achou que ele sabia tudo, porque ele estava lá, no poder. Vocês têm noção que Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele perdeu esse trono, porque ele parou de obedecer a Deus. Ele passou a ter uma vida própria, uma autonomia sobre cada decisão dele. Então saiba você, se você está desobedecendo, em algum momento, rapidamente Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar, vai levantar alguém do seu lado para substituir você, e essa pessoa vai ter resultados muito mais rápidos do que você teve durante anos. Essa pessoa vai ter em meses. Você já viu essa história? Sempre tem alguém na história que em poucos meses, quando ela ocupa o lugar de outra pessoa que era muito poderosa, que era muito dona de si, ela resolve aquele problema que a pessoa estava lá há anos, ela resolve em meses. Porque você não obedeceu, Deus levanta alguém do seu lado para substituir você. Então não ache você que quando está no auge da sua glória, que você não deve obediência a Deus. Porque é nesses momentos onde grandes pessoas que estão com a soberba e com a certeza de saber tudo que faz, que esse é o caminho, é onde elas mais caem. Pessoas sempre, em algum momento da vida, elas sentem a necessidade de mudança e entendam, quando a gente tem isso no nosso coração, é Deus já falando com a gente, olha, você fez conforme as suas vontades, agora você precisa fazer a minha vontade, porque a minha vontade ela é muito melhor que a sua.
Então me escuta, quando a gente tem esse sentimento, esse é um primeiro sinal, e aí eu tô falando por experiência própria, que Deus coloca no nosso coração, que tá na hora de você parar de ouvir você mesma. Você não é autossuficiente. Deus tem um plano para você, então escuta. E se você tem esse sentimento de mudança, uma transição de carreira, uma mudança de lugar, tem algo que está incomodando e a gente não sabe o que que é. As pessoas, por medo, esse sentimento que surge, e ela dá voz para esse sentimento. Então ela entende que tem algo que está errado, que ela não está feliz naquela situação e que ela gostaria de mudar. Mas só o fato dela pensar em mudar, ela tem medo. Porque ela não sabe se está certo aquele sentimento, ela não sabe o processo que ela vai passar para viver essa mudança. Ela já imagina que vai ser muito difícil. Quantas pessoas aqui têm um relacionamento, por exemplo, e não tá feliz naquele relacionamento, mas ela tá tanto tempo naquele relacionamento, e gente, eu não estou falando de pessoas casadas aqui, eu tô falando as pessoas que estão namorando, porque o casamento, você tem que reconstruir ele, você tem que fortalecer ele, e a gente vai falar sobre isso em outro momento. O que eu tô falando aqui são relacionamentos que a gente tá tanto tempo, você já teve tantos sinais que aquela relação não vai fluir, que não vai prosperar para um casamento, para uma união, para uma família, mas só o fato de você pensar que você já está tanto tempo naquela relação, a família inteira conhece, vai ser tão difícil ficar sozinha, se separar, nossa, a gente comprou essa casa junto, a pessoa já imagina o transtorno que vai ser a mudança, porque é um processo, toda mudança tem um processo, ela tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom, e o bom só aparece muito tempo depois, que ela prefere ficar nesse lugar. O medo impede ela de dar esse próximo passo, e aí ela permanece por muito e muito tempo ainda nesse lugar ruim, nesse lugar amargo, nesse lugar que não é mais para ela e que ela já sentiu esse sinal de Deus, mas ela não quis escutar. Ela escutou a voz do sentimento. Porque é isso, gente. A gente olha para o futuro, Deus vem e dá um chamado para você. Ele coloca ali no seu coração, tá na hora de mudar. Como você não sabe o futuro, o que vem pela frente, você não sai do lugar. O medo impede você de sair do lugar. Porque você não sabe o que vem. Só que quando Deus está à frente do seu chamado, Ele sabe onde Ele vai colocar você. E você só precisa confiar. O que Deus estava falando com Moisés era: faça o que eu estou pedindo. Assim como Ele fez com Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e vá para um lugar onde eu vou falar. E Abraão aceitou. Era isso que Moisés deveria ter aceitado desde o primeiro momento. Ele ficou questionando, mas e se isso, mas e aquilo? Faça o que eu estou pedindo, confia. É isso que Deus faz com a gente todo o tempo. Ele só está dizendo: confia, eu tenho um plano para você. Não tenha medo. O medo impede a gente de seguir o próximo passo. E aí, de tanto Moisés falar, Deus quis mostrar para ele que ele resolveria qualquer solução, qualquer problema. Por exemplo, aí ele fala para Moisés: o que é isso que você tem na mão? Aí ele fala: é a minha vara. Porque ele era pastor de ovelhas. E ele estava sempre carregando esse cajado, essa vara. Em algumas bíblias tem outro nome. Na minha tá como vara, a minha é NVI. E aí Deus falou para ele: joga no chão. Aí ele jogou no chão e Deus transformou na hora em uma serpente. Olha a serpente aparecendo de novo, né? Apareceu lá em Gênesis e agora de novo. E aí o que Moisés fez? Ele teve medo. Aí ele foi sair para sair correndo da serpente, e Deus fala para ele: vira para a serpente. Olha o que ele fala para ele: Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Deus manda ele: estenda a mão e pegue pela cauda. A gente pega uma serpente pela cauda? Não, a gente sabe, e pelo menos a biologia fala sempre: qualquer cobra, qualquer serpente, você pega pela cabeça. E olha o que Deus fala para ele: vira e pega pela cobra. Por que ele está falando isso? Para ele encarar o medo dele de frente. Esse é um grande sinal, esse é uma simbologia para dizer: encare os seus problemas, o seu medo de frente. Quando você encara o seu inimigo, o seu medo de frente, ele some da sua vida.
porque você é muito maior que isso. Quando você tem Deus na vida, isso não é mais um problema. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Deixa eu mostrar para você como eu tenho poder. Joga essa vara aí no chão. Quando ele jogou, se transformou numa serpente. Aí ele teve medo, ele foi correr. E aí Deus fala para ele, vire e pegue a serpente pela cauda. Por quê? Porque no momento que ele vira para se deparar com a serpente, é a serpente que foge dele. E aí só tem a cauda dela. E aí Deus fala para ele, pegue ela pela cauda, pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou na sua vara, na sua mão novamente. Gente, Deus é maravilhoso. Aí Deus mostrou para ele, tá vendo? Então a gente tem que parar de achar desculpas. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, mas e se faltar dinheiro? Mas e se eu me perder no meio do caminho? Mas e se eu bater numa porta e ninguém me aceitar? E se eu abrir aqui uma rede social para falar do meu negócio e as pessoas debocharem de mim? E se? A gente fala isso quando a gente não tem Deus na vida, quando a gente não escuta os planos que Deus tem pra gente. Aí a gente sente medo. Então cuidado com os sentimentos que você tem, porque eles impedem você. E esse sentimento não é de Deus, o medo não é de Deus, a ansiedade não é de Deus, a dor que você sente não é de Deus. Sempre que você tiver esses sentimentos aflorados, a raiva, o ódio, os ciúmes, a ambição, a vaidade, a inveja, isso não é de Deus. Entenda, quando você sentir isso, reflita sobre isso. Isso que eu estou sentindo não é de Deus. Deus, me ajuda, tira isso do meu coração, tira do meu sentimento. Porque quando você age com o medo, com qualquer um desses sentimentos que eu falei aqui, você vai fazer escolhas erradas. Você vai desviar do seu caminho. Você vai ser guiada pelo seu medo, pelo seu sentimento, e não vai ser guiada por Deus. Esse sentimento não é de Deus. Deus, quando ele não quer que você faça alguma coisa, ele vai colocar claramente algo para impedir você de fazer. Então, Deus, me dá um sinal, ele vai colocar alguma coisa na sua frente para você entender, mas não é um sentimento, é uma porta fechada, é uma mensagem para você entender, é uma outra pessoa que vai chamar você para um outro lugar, mas não vai ser um sentimento. Vai ser a certeza, o Espírito Santo agindo em você e dizendo, é esse o caminho, não é esse, é aquele. Não dê vozes aos sentimentos, porque é ele que impede você de escutar o que Deus tem para você. Então, quando você encontrar alguém orgulhoso, ou se você está vivendo alguma fase na sua vida de orgulho, entenda, o Deus não tem espaço na sua vida nesse momento, porque o orgulho ocupa o espaço de Deus, ele é muito maior. Você prefere escutar o orgulho. O orgulho faz você usar a estratégia que ela é sua, não é de Deus. Você acredita que você tem razão, que você sabe tudo, que você sabe o próximo passo. Sabe aquela história, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo? O orgulhoso, ele é assim. Ele quebra uma empresa, mas ele não pede ajuda. Ele não reconhece que ele está errado. Ele acaba um casamento, mas ele não reconhece que o erro é dele. Ele se distancia da família, mas ele não reconhece que o erro é dele. O orgulhoso é assim. O pecado de Lúcifer foi exatamente isso. Quando você chega num ego, numa fase tão gloriosa da sua vida, que você acha que é tudo, é autossuficiente e que você não precisa de Deus. Lúcifer foi isso, era um anjo, imagina, vocês têm noção, era um anjo com uma posição de destaque, detalhe, concedida por Deus, porque ele não foi anjo do nada, não foi mérito dele, Deus colocou ele como uma posição de destaque. Olha o que diz lá em Ezequiel 28:12. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Era um anjo líder numa condição diferenciada, ele era bonito, tinha essa posição de destaque, era sábio. Um anjo que Deus deu autoridade, acesso, intimidade. Ele tinha tudo para dar certo. Se não fosse a vaidade, se não fosse o orgulho de achar que ele era tão maravilhoso, ele era tão incrível, que ele não precisava mais de Deus. Saul foi a mesma coisa.
Saul foi ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, e ele chegou num nível de soberba tão grande que ele já não consultava mais Deus, ele achava que ele era autossuficiente e fazia as coisas por conta própria, ou seja, dava ouvidos ao orgulho, ao sentimento e não a Deus. Sabe outra passagem que é claríssima sobre o orgulho? Caim e Abel. Lá em Êxodo 4, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. E porque Deus recusou o agrado de Caim, ele teve ira do irmão, ele teve ódio do irmão, ele se decompôs no rosto dele e Deus repreendeu ele. O Senhor aceitou o agrado de Abel e a sua oferta, mas não aceitou de Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Gente, está na Bíblia, vamos interpretar. O que quer dizer isso? Ele se enfureceu, ele se transformou, o rosto dele se transformou, ou seja, orgulho. Orgulho. Como assim? É aceito ele, não eu? Por que o dele é melhor do que o meu? Olha a ira sobressaindo no rosto da pessoa, dando vozes ao sentimento. E olha só como Deus é maravilhoso. Deus repreendeu ele, que é isso que ele faz com a gente. Mas a gente está tão tomado do orgulho que a gente não enxerga. Aí Deus repreendeu ele. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto desse jeito? Porque a gente se transforma, a gente não reconhece. Mas a gente é tomado pelo orgulho na nossa face já. Se você fizer o bem, não será aceito? Deus está ensinando ele. Ué, por que você está assim orgulhoso desse jeito? Que cara foi essa? Se você não fizer o bem, não vai ser aceito? Faça a sua parte, não é isso? Por que isso? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha o ensinamento maravilhoso que Deus está nos trazendo nas primeiras 3 páginas aqui da Bíblia. E sabe por que as pessoas se mantêm nesse orgulho? Porque quando a gente quer mudar e tirar esse orgulho da nossa vida, tem algo que é muito difícil para o ser humano. Não tem outro jeito de você deixar o orgulho de lado a não ser se humilhar. Não tem jeito. Você precisa se humilhar. E é muito difícil para o ser humano fazer isso. Quanto mais uma pessoa orgulhosa. Mas não tem outro jeito. Você tem que se humilhar. E se humilhar é assumir que você é falho. Se humilhar é tirar as vestes, que tem muitas passagens aqui na Bíblia falando sobre isso. Davi fazia isso com maestria. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele, todas as vezes que ele errava, ele se humilhava. Os salmos são maravilhosos. Todos os salmos de Davi têm o coração dele expressando ali. Os salmos são incríveis, porque toda vez que ele errava, que ele pecava, que ele falhava, ele se humilhava. Ele rasgava as vestes dele, ele se jogava no chão, ele pedia perdão, ele reconhecia, ele escrevia os salmos pedindo para Deus não abandonar ele, não me deixe, eu errei, pequei, mas eu quero reconhecer isso. É se humilhar, é deixar de lado o seu orgulho. E Davi fez isso com excelência e nos ensinou muito. Tem um livro inteirinho de salmos, de todos esses momentos, de Davi se humilhando e pedindo perdão a Deus. Então, se humilhar é reconhecer que você precisa de uma nova vida. E a gente tem que se humilhar. Em Mateus 23:12 está escrito isso: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. A todo aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Ao contrário do que muita gente fala por aí, né? Os humilhados serão exaltados. Não, amor. Se você se humilhar e reconhecer que está errado, que tem que mudar, que essa cara ruim que você fez como Caim fez, você está errado. Se você continuar com essa soberba como Saul fez, você está errado e vai cair do seu trono.
Se você não reconhecer e não se humilhar, você vai ser humilhado. Agora, se você se humilhar, você será exaltado. É muito diferente do que as pessoas falam por aí. Adão e Eva foi a mesma coisa. O que aconteceu quando eles provaram do fruto proibido? Empurraram a culpa para os outros. A Eva disse que era da serpente. Adão disse que foi a Eva, a mulher que o Senhor, ainda colocou a culpa em Deus, indiretamente. A mulher que o Senhor me deu, colocou aqui, é que me deu o fruto proibido. Ou seja, o orgulho abriu a porta. Adão e Eva abriram a porta aqui do orgulho, do pecado, para todos nós. Então deixe Deus agir na sua vida. Você vai ter revelação de coisas que você não imagina que tem. Porque Deus vai colocar, Ele só quer usar a sua vida de forma extraordinária.